Nova Manhã. Entrevista do dia. Toda terça-feira você pode acompanhar aqui com a gente uma reflexão proposta pela Aine, que é professora e também jornalista e faz parte de grupos de estudos da ANJ, a Associação Nacional de Jornais. Ela pega uma notícia que está na pauta da imprensa nacional, desdobra, analisa e oferece o seu ponto de vista sobre o assunto. E hoje, algo que está chamando muito a atenção de todo mundo. Artistas, hoje eu já vi um outro movimento no ar, daqui a pouco eu falo sobre ele. A Aine aborda o voto facultativo dos jovens, ou seja, a importância de tirar o título e votar. Aine, antes que você comece, devo dizer que, para minha surpresa, a minha filha, que tem 15 anos e fará 16, antes da eleição, esses dias virou para mim e falou: tirei o título, e eu nem me lembrava disso. Poxa, que bom! Ela embarcou na onda aí de artistas e influenciadores, enfim, personalidades que estão dizendo aos jovens: é um direito seu, vote, participe. E eu fiquei muito contente. Bom dia, Marcelo. Bom dia, Lilian. Bom dia a todos os ouvintes. A sua filha faz parte de um grupo de aproximadamente 100 mil jovens que, na última semana, atendeu ao pedido desses influenciadores e desses artistas, inclusive internacionais. Vou destacar aqui o caso do Mark Ruffalo, o ator que faz o personagem do Hulk no filme Os Vingadores. Ele também entrou nessa onda e pediu aos jovens brasileiros que exercessem esse direito que eles conquistaram muito recentemente na pós-nova Constituição Cidadã de 1988. Mas eu quero tomar a nossa conversa com relação a matérias de dias anteriores. O Tribunal Superior Eleitoral fez um balanço e identificou que esse ano pouquíssimos jovens, dentro de um universo muito grande, pouquíssimos jovens tinham tirado seus títulos de eleitores para poder participar do pleito deste ano. Então, esse movimento de jovens estava diminuindo. A gente tinha lá no ano de 2012, 2014, em torno de 2 milhões de eleitores entre 16 e 18 anos, e esse ano nós tínhamos chegado até então a 800 mil novos títulos, o que era considerado um número muito baixo. Então, o que o Tribunal Superior Eleitoral pensou? Vamos conclamar esses jovens que, no momento de pandemia e sem muita informação, podem imaginar que tirar o título é algo que seja difícil, que exija movimentação, quando na verdade não é. O jovem que tem 15 anos e vai fazer 16 esse ano, antes da eleição, e todos os jovens de 16, 17 anos, eles podem tirar o título de eleitor pela internet, o que facilita demais. Não é obrigado a ir num cartório eleitoral. Pelo site do Tribunal Superior Eleitoral, ele consegue juntar uma documentação muito simples, uma foto, e aí ele já tem esse título digital em mãos, que permite que ele participe do processo eleitoral. E por que isso é importante? Porque o voto é a expressão maior de um sistema democrático. Quando eu penso na criação do voto, eu imagino lá a Grécia Antiga, antes de Cristo, com uma pequena parte da população de Atenas votando, só homens, maiores, proprietários de terra. Mas esse voto ele foi sendo conquistado pelas nações, e aí eu vou dar um destaque importante para o Brasil. O voto feminino no Brasil foi conquistado primeiro do que em muitos países europeus. O nosso voto feminino é do tempo de Getúlio Vargas, 1932, e nós vamos ter voto feminino em alguns países europeus só em 1970. Então, a gente tem essa história bonita do voto feminino no Brasil. E temos o voto dos analfabetos, e temos o voto obrigatório.
e aí depois talvez um dia a gente discuta se o voto obrigatório é a melhor opção. Eu vou até dar uma adiantadinha. Num país com uma democracia muito recente como a nossa, a educação política muitas vezes se faz pela obrigação. E aí, depois que o povo estiver educado, você pode fazer um sistema onde seja um voto que não seja obrigatório. Mas voltando a falar dos jovens, esses jovens que não tiraram o título de eleitor ainda, eles estão sendo classificados em 2 grupos, que é o grupo dos jovens alienados ou o grupo dos jovens que estão decepcionados com a política. E é nesse sentido que a gente precisa fazer uma ressalva. É verdade que os jovens têm outros interesses. É verdade que eles preferem os jogos eletrônicos, as redes sociais, do que a obrigação de se informar para votar. Porque o voto, a posse do título de eleitor, ele traz consigo uma responsabilidade muito grande. Eu não posso ir para a urna para votar em alguém que meu pai mandou, a minha família mandou, ou eu ouvi dizer que é bom. Quando eu exerço o poder do voto, ele precisa ser feito de forma consciente. E para fazer isso de forma consciente, eu preciso estar bem informado. Então, votar gera o desconforto, por quê? Porque eu preciso sair das redes sociais, eu preciso sair dos jogos eletrônicos e eu preciso me informar. Então, nesse sentido, existe sim uma preguicinha que muitas vezes é motivada até por um discurso de que a política é ruim, que todos os políticos são corruptos, o que, na verdade, é uma fake news. Política não é ruim. O Aristóteles já dizia, o ser humano é um ser político. Todas as nossas decisões, elas são políticas. Então, eu preciso saber sobre política para tomar decisões corretas. Então, a política não é ruim e nós não temos todos os políticos corruptos. Nós temos alguns políticos corruptos condenados pela justiça que, infelizmente, retornam ao cenário porque, no Brasil, eles não perdem para sempre esse poder de se candidatar novamente, diferente de outros países, onde um político condenado por corrupção não pode voltar a exercer cargo público. No Brasil, infelizmente, isso ainda não acontece. Mas a chance de mudar esse cenário de políticos corruptos é justamente pelo voto. É justamente pela compreensão da necessidade de saber sobre política, entender política e se posicionar. Porque quando eu não me posiciono, eu sou obrigado a aceitar o que os outros escolhem. E nem sempre a escolha dos outros também é feita de forma consciente. Então, se eu sou consciente e voto consciente, e se comigo vier mais uma turma de pessoas consciente, a chance que nós temos de mudar a política e os políticos brasileiros é muito maior. E nesse sentido, esse contingente jovem faz toda a diferença. Porque o jovem, ele é rebelde por natureza. O jovem, ele é como água, ele busca caminhos, ele quer abrir caminhos. Ele não se contenta com aquilo que está muito ruim. Então, o que ele vai fazer? Se ele estiver bem informado, ele vai buscar representantes de qualquer gênero, de qualquer idade, mas que tenha um discurso político, uma plataforma política que atenda aos seus interesses. Então, se popularmente a gente diz que o jovem é o futuro da nação, esse jovem precisa estar preocupado com o futuro da nação. E para receber um futuro promissor, ele precisa escolher quem é que vai representá-lo de uma melhor maneira. Então, nesse sentido, a gente está aqui para conclamar todos os jovens com 15, 16 e 17 anos que acessem o site do Tribunal Superior Eleitoral, conquistem esse poder do voto e se informem até as eleições para que possam fazer suas escolhas democráticas. A gente não está aqui para dizer vote em A em B. A gente está aqui para dizer vote, escolha, pense, reflita
e a partir daí se posicione. Exatamente isto. E ontem eu fiquei surpreso, mas na verdade não deveria, quando eu vi um movimento pedindo para que também os idosos não deixem de votar, porque a partir dos 70 anos a pessoa ela não tem mais esta obrigação legal. No entanto, muita gente continua indo, enfim, é um direito seu, e começou um movimento, ainda que menor, eu só vi sinceramente em um canal que eu sigo, pedindo para que os idosos exerçam o seu direito, ainda que facultativo. Então vai no mesmo sentido. É exatamente isso. Vote, faça valer um direito seu, independentemente da sua escolha. E algo que a Aine falou que eu acho muito importante é busque informação. Saiba mais sobre política. Eu tenho um grupo de amigos, né, e eles sempre vêm me perguntar alguma coisa de política. Não só porque eu sou jornalista, porque eles também são, mas porque eu gosto. Então eu estudo, eu leio, eu vou atrás, entendeu? Às vezes alguma coisa serve, a outra fala, não, deixa eu pensar mais, deixa eu estudar mais. Então eu fico me aprofundando. Eu vou dar várias dicas aqui, ó. Tem um programa da Mônica Iose na TV Cultura, tá muito legal, e é falando sobre política, com várias personalidades, políticas ou não. Chama Fale Mais Sobre Isso, vale super a pena. Não, o Bial, Pedro Bial, fez várias entrevistas com prováveis presidenciáveis. Então tá várias personalidades, várias pessoas que vão agora sair para a política. As entrevistas estão bem legais, vale muito a pena. E quem gosta de podcast, tem o podcast Elefante na Neblina, que também fala muito sobre política, principalmente essa parte mais histórica. Então, tanto do Brasil quanto do mundo inteiro, falando de políticas, presidentes, história, eu acho que vale muito a pena para quem quer se aprofundar. E a linguagem é jovem, tá, também. Na Nova Brasil, na rede, nós temos também entrevistas sendo realizadas com os prováveis presidenciáveis, algumas já foram ao ar, sim, outras ótimas. Ainda estão sendo feitas. Vale a pena fazer uma busca e conferir, sim. Além do que, depois ainda vem programa de governo que tem que ler, né? Para aqueles que têm. Existe um componente emocional e também de crença, porque é preciso acreditar no que os políticos dizem, mas não só isso. Pesquisar o seu histórico, muito, o seu currículo, o que fez, tudo. O que não fez, enfim. Tem muita informação aí disponível para que, independentemente da idade do eleitor, ele se informe para tomar a sua decisão, né, Aine? E só para encerrar, a professora Ângela Liberati lançou também um conteúdo sobre política lá no Instagram dela. Maravilhoso, curtinho. E foi convidada a ser nossa colunista, provavelmente estreie nos próximos dias, exatamente para falar sobre política e as vésperas, já considero vésperas das eleições. Então veja, opções não faltam. Basta agora mobilizarmos os jovens e, claro, mobilizarmos os idosos, porque se a gente for entender que hoje uma pessoa de 70 anos ela é altamente produtiva, ela não é uma pessoa alienada, ela tem mais experiência de vida, esse eleitor de mais de 70 anos também é muito necessário, ele é muito fundamental no processo. Então, todos envolvidos, juntos e conscientes, com certeza conseguiremos eleger melhores representantes. Que assim perfeito. Seja. Aine, muito obrigado pela coluna de hoje. Bom dia, até a semana que vem. Bom dia. Tchau, tchau. Agora são